Take 2. Valendo. Tá valendo? Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Histórias para a Fogueira, onde eu vou estar trazendo para vocês mitos de uma forma bem descontraída, como uma contação de história. Vamos estar falando de mitologia, cultura, sociologia, um pouco de história e eventualmente uma nerdice. Esse é o nosso terceiro vídeo. Eu vou trazer para vocês um mito diferente do Rapto de Perséfone. Vai aparecer aqui o link se vocês perderam em algum lugar. E dessa vez o protagonista é uma força masculina. O mito que eu quero apresentar hoje, ele é um mito cosmogônico. O que é um mito cosmogônico? É um mito que tenta explicar as origens e o porquê o universo funciona como ele funciona. Esse mito é da mitologia hindu e ele é sobre o nascimento de Brahma, um dos principais deuses desse panteão. Então, fiquem confortáveis, eu também vou aqui me ajeitar e vamos começar. No começo existia um grande oceano infinito e o firmamento. E boiando nesse oceano você tinha uma grande flor de lótus. E com um sonoro "Eu sou", Brahma nasceu. E quando ele nasceu, bom, ele estava lá na escuridão sozinho e ele ficou com medo. Só que ao invés de se desesperar, ele sentou e começou a meditar. E conforme ele foi meditando, ele entendeu como o universo funcionava e ele ficou tranquilo. Só que depois disso, ele começou a se sentir sozinho. E aí ele decidiu criar uma companheira para ele. Então ele se dividiu um pedaço dele e ele criou Saravasti, a esposa dele. Quando ele viu ela, ele ficou muito apaixonado. E ele foi um pouco com sede demais ao pote e a deusa recém-nascida também se assustou e ela começou a fugir dele. Se vocês conhecem os deuses hindus, eles têm vários braços e várias cabeças. Esse mito explica por que Brahma tem os dele, porque conforme ele ia perseguindo a Saravasti, foram brotando cabeças para ela não conseguir fugir dele e vários braços. Mas Brahma, que já tinha aprendido que fazer as coisas com ansiedade não dá muito certo, ele se acalmou, chegou mais devagar, com um chameguinho aqui, um chameguinho ali, e aí eles acabaram se apaixonando. Desse relacionamento deles, eles criaram todas as coisas do universo e ordenaram eles. Então, criaram os pássaros, o céu, a terra, os animais terrestres, os animais aquáticos, etc. E também os humanos. Só que eu comentei para vocês que os mitos, eles carregam um significado ainda que a gente não consiga perceber eles. E que esse significado, às vezes, está atuando naquela sociedade, naquele povo, mesmo que eles não prestem atenção. E às vezes é uma influência positiva, como os mitos de heróis, de superação, mas às vezes acaba sendo uma influência negativa. E nesse caso, nesse mesmo mito, é onde o sistema de castas da Índia, que foi abolido legalmente, mas ainda está em efeito, acabou surgindo. Porque teoricamente quando Brahma foi criar os humanos, da cabeça dele saiu os brahmanes, que eram sacerdotes, dos braços nasceram os guerreiros e nobres, das coxas os artesãos e fazendeiros, E da poeira dos pés nasceu os sem casta, os intocáveis, que seriam assim o mais baixo da sociedade. E até hoje, essas castas ainda se tem muito preconceito, se tem muita discriminação e é uma coisa sem sentido no mundo moderno de hoje você manter um sistema tão ruim para a sociedade, para a fluidez de classes sociais, essas coisas. Mas deixando um pouco essa questão cultural de lado, eu também prometi para vocês que eu não só ia contar os mitos, eu ia explicar um pouco da simbologia deles. Então a gente já fez isso parecido dos outros mitos, não se preocupem se ainda forem algumas coisas difíceis de entender, um pouco mais para frente eu vou fazer vídeos explicando essa linguagem simbólica dos mitos, então por enquanto só me acompanhem aqui. Então você tem de novo um pouco essa coisa do escuro, do elemento noturno, um pouco assim parecendo com um útero. E essa flor de lótus acaba sendo um pouco como um berço. E aí, num gesto espetacular de se criar a si mesmo, o Brahma, que é uma energia masculina, uma divindade solar, ele nasce. Só que sozinho o masculino não pode gerar nada. Ele precisa também do contraponto feminino. Então ele cria uma parceira para ele, que é a Saravasti. Desse relacionamento deles, que é uma coisa chamada hierogamia, mais para frente eu vou explicar, esse casal divino acaba gerando e organizando o mundo. Então, é isso que eu tenho hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscreverem, ativem o sininho se vocês quiserem não perder nenhum vídeo. Compartilhem com quem vocês acharem esse conteúdo interessante e a gente se vê semana que vem.